mesmo essas lives com música. Vou colocar, eu já tiro. Fala aí qual tu quer. Bota no modo. Qualquer uma aí. Não, agora já começou, né? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu falei que todas as lives iam começar com música agora, né? Mas a Isa está dormindo aqui do ladinho. Então, hoje não vai rolar. Porque para vocês ouvirem bem aí, ela tem que estar um pouco alta aqui, né? Aí eu corro o risco de acordar ela, né? Hoje eu estou em Indaial e não quero acordar a pequenininha, que ela acabou de dormir. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos vocês, amados, amadas. Que alegria estar aqui com todos vocês hoje. A luz está boa, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vão chegando, vão se ambientando aí. Vou mudar um pouquinho a luz aqui para ver como é que fica. Aqui mais escuro. Enfim, acho que tá bom. Vão chegando, galera. Vão chegando aí. Oi, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Obrigado, galera. Obrigado pelos parabéns aí. Obrigado por tanto carinho aí que eu recebi ontem, né? No Instagram. Muitas mensagens no direct, muitas comentários no post que eu fiz lá do aniversário. No WhatsApp, no Telegram, no Messenger do Facebook. Se for contar tudo isso, deu aí umas 1.500 mensagens. E eu gostaria de responder um a um, pelo carinho, né? Pelo tempo que cada um dedicou e tirou para escrever. Mas não dá, né, gente? Senão a gente ficar 2 semanas só respondendo mensagem, né? Então, sintam-se todos abraçados e recebam todos aí o meu sentimento de gratidão, tá? Pelo carinho que todos dispensaram. E também quem não escreveu e emanou, né? Às vezes é assim, né? Eu às vezes sei que alguém está de aniversário, eu vou mandar uma mensagem, aí passa o dia, eu não mando, mas eu lembrei 4 vezes daquela pessoa durante o dia, eu emanei o maior carinho do mundo e sentimento de sentimentos elevados para aquela pessoa e ela recebe, né? E eu recebo isso também de cada um de vocês. Gratidão, 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 viu? Estamos aí com 3 minutos e 26. Vamos dar mais 1 minutinho e meio. Vamos ancorar a energia do nosso grande mestre. E em seguida a gente começa aí com o nosso papo de hoje. Vai estar incrível, gente. Vai estar incrível. Tá bom? Vão chegando. Vão tomando assento. Nós vamos bater aquele papo. Bacana. Minha, esperar vocês entrarem. Se aconchegarem. 4 minutos. Mais 1 minutinho para a gente chamar o mestre dos mestres, né? Nosso grande guia. Ontem foi um dia muito especial. Vários de vocês perguntaram, né? Mandaram mensagem. Como é que está sendo o dia? Se estava aproveitando o meu dia? E foi um aniversário muito gostoso, gente. Porque tive a oportunidade de almoçar com a Bia, né? Com a minha filha mais velha, meus pais, minhas irmãs, minha família. E aí à tarde vim para cá, para Indaial, e passei aqui com a minha pequenucha, né? A gostosíssima Isis. E essa família linda, né, que eu tenho hoje aqui, que me acolhe, que é a minha outra família, né. Então, foi muito, muito bacana. Só agradeço a Deus, né, aos mestres, aos guias, aos mentores, aos seres de luz, por me proporcionarem tantas bênçãos e tanta prosperidade, tanta abundância. A abundância e a prosperidade, ela é medida assim, né, com essas coisas.
com bênçãos de todos os aspectos, né? Não é apenas com bens financeiros e materiais. Isso também faz parte, mas é muito mais do que isso, né? E eu percebo a minha vida sendo rodeada de abundância e de prosperidade em todas essas áreas. Então, meu coração se expande aí de alegria e gratidão ao verificar isso. Então, gratidão, galera. 5 minutos e meio. Então, vamos chamar o mestre, vamos ancorar a energia dele, vamos acessar o portal, né, o Pai Nosso em aramaico, que é o grande portal de acesso à energia crística, à consciência crística. Vou fazer uma vez no idioma original e uma vez a tradução literal para o nosso português. Em seguida, a gente começa o nosso papo de hoje, tá? Quem quiser seguir o selo, né, o sinal, o gesto de conexão do mestre com a sua casa, com a sua morada, os 2 dedos indicador e médio da mão esquerda no centro cardíaco, indicador e médio e polegar, os 3 da mão direita voltados para o alto, né? Apontando as 3 Marias, a entrada do cinturão de Órion, a casa do mestre, a casa da energia crística, a origem da energia crística. Quando ele faz isso, quando a gente vê as imagens na igreja ou quadros com essa imagem, é isso que significa. Eu, de coração, reverencio o meu pai, reverencio a minha casa, o meu lar, a minha origem, o reino de Deus, o reino dos céus, que está aqui dentro de mim, está lá e ao mesmo tempo está aqui. Então essa é a simbologia dessa imagem que o mestre fazia sempre. Quando ele estava com os discípulos, quando ele se retirava para se conectar com essa energia, ele utilizava muito essa simbologia, essa reverência, tá? Esse portal de acesso. Então respire, quem não se sentir à vontade em fazer esse gesto, simplesmente relaxe os braços em cima das pernas, respira, conecta com Cristo, traz uma imagem que simbolize Ele, essa energia crística para você, pode ser uma grande luz, um grande sol, ou o Cristo que a gente foi habituado a acessar, a imagem dele, barbudo, né? Cabelos compridos, ou qualquer imagem que faça sentido para você. Mais uma respiração profunda. Abvund Bashmai, Netkad Shimach, Teitei Malkutach, Nervoei Tsubiana Haikana, de Bashmaya Ach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Halben Wachtahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Imbish, Metode Lahe Malkutah, Wahaila Wateshburta, Lahalan Namin. Amém. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a Tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o Teu reino de unidade agora. Que somente o Teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De Ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade, e a tudo em beleza. Possam a Tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, galera. Gratidão, amados, amada família. Sejam todos bem-vindos. Segundo papo de quarta de 2021 com o tema idades, né? Aproveitei aí a ocasião do meu aniversário de ontem, já parabenizo aí todos os aniversariantes de janeiro também. E agora daqui para frente a gente vai falar bastante sobre esse tema. Vocês estão vendo aí ao fundo
o banner do Método Vênus, né? Que é um protocolo de saúde, de rejuvenescimento, de longevidade e vitalidade fantástico, né? Já foi feito um curso, uma turma do Método Vênus, foi feita em setembro do ano passado, contou com 200 alunos. Muita gente pediu o retorno, outros cursos. Eu acabei não fazendo mais, porque esse material é tão rico, tão rico, tão rico e tão transformador do ponto nesses objetivos que eu citei há pouco, né? Na saúde física, emocional, mental, rejuvenescimento, vitalidade, que eu resolvi elaborar ele de uma outra forma, de uma forma ainda mais rica, mais detalhada, mais aprimorada, e entregar ele em seguida nesse novo formato. Então, em março, eu vou lançar o Método Vênus, aqui até um banner que vocês estão vendo, Método Vênus, a fonte da juventude. É um protocolo, né? É um método que dura 22 minutos e 22 segundos, que você vai deitar, vai ouvir, vai seguir os passos, né, que estão sendo dados ali naquele áudio. A maioria das pessoas apaga e vai lá para Nárnia, né, porque ele é muito profundo, os efeitos dele são muito profundos. E os resultados que vão advir dessa prática cotidiana de ouvir esse áudio, né, todos os dias ou o máximo de vezes que você puder, são fantásticos, fantásticos, fantásticos. Então eu segurei aí a tentação de largar a segunda turma do Método Vênus, me conectei com um grupo bem bacana, que, né, eu e a Jaque nos conectamos com a Ede Rodrigues, com o Homero, que são nossos parceiros nesse projeto. Nós vamos em março lançar numa plataforma digital o Método Vênus, a fonte da juventude. Então vai ser um curso, né, com toda uma série, com módulos, com uma série de aulas, muito bem explicado, muito bem detalhado, com riqueza de detalhes, unindo os conhecimentos ancestrais que estão vindo à tona agora novamente nessa nova medicina, na medicina da nova era, unindo todo esse conhecimento que em algum momento foi desconectado, a gente se desconectou totalmente disso, e isso explica muito o índice os índices que nós temos hoje, que a gente vê acontecer no planeta hoje, né? As pessoas adoecendo muito mais, envelhecendo de forma muito mais precoce, os níveis de obesidade que aumentaram absurdamente, apesar de tantas informações que a gente tem hoje e a gente não tinha há 30, 40 anos atrás, né? Então, alguma coisa aconteceu no meio desse caminho, né? E esse conhecimento que ficou lá atrás, né? A gente sabe que a gente tem conhecimento disso, que essas raízes ancestrais, essas culturas mais antigas, eles detinham um conhecimento gigantesco a respeito da natureza, do funcionamento dos corpos, né? E isso foi ficando em nome de uma modernidade que nos adoeceu e nos envelheceu muito mais, né? Agora, hoje, a nova medicina, a ciência que já despertou para isso, se curva perante essa verdade que ficou obsoleta durante tanto tempo e começa a existir uma junção. E é isso que é o espetacular do Método Vênus. É a junção desses conhecimentos ancestrais com a nova medicina, o que há de mais moderno, o que há de mais atual em termos de saúde, de rejuvenescimento e de vitalidade, de força vital, né? Eu fiz 47 anos ontem, né? E eu vou falar para vocês que eu me sinto um menino, gente. O meu sentir, né? O meu corpo, eu não tenho a resposta de um cara de 47 anos, né? O meu corpo, ele responde de uma outra forma. Hoje ele responde de uma forma muito mais eficaz e eu tenho muito mais energia e vitalidade para as coisas do dia a dia. O meu corpo inteiro, a minha pele, meu cabelo, o meu tônus muscular, tudo isso, eu tenho uma resposta muito melhor de tudo isso do meu sistema de corpos, tanto o físico quanto o emocional, o mental e o espiritual, do que eu tinha 15 anos atrás. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Cronologicamente eu tenho 47 anos. Biologicamente eu não tenho.
Biologicamente, eu não sei ainda a idade que eu tenho, porque existe um exame que se faz, né, que é o exame de telomerase. Eu vou falar isso dele, falo muito, explico muito ele no curso. Vou falar em algumas lives daqui para frente, mas eu ainda não fiz o exame, então eu não sei precisar, mas com certeza eu tenho uma idade biológica muito diferente da minha idade cronológica. Isso a ciência já é um objeto de estudo da ciência hoje em dia, né? Galera, antes da gente entrar, engrenar nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês, cada um de vocês, meus queridos, minha família, meus queridos seguidores, pessoas que estão sempre aqui comigo, a gente está sempre compartilhando conteúdo, a gente está sempre procurando trazer coisas relevantes que mudam a vida das pessoas, né? E graças a Deus eu tenho muitos feedbacks positivos nesse sentido. Então eu gostaria de pedir para vocês para mandar aí o aviãozinho, né? O aviãozinho é esse que está aqui embaixo, aqui, que vai para compartilhar a live. Manda cada um de vocês mandar para 5 amigos. Vai lá, manda para 5 amigos. Clica no aviãozinho ali, marca 5 amigos e manda a live. Porque daqui para frente, gente, até o método Vênus ser lançado, a gente vai criar uma verdadeira família mesmo. A gente vai criar uma família, uma identidade, a gente vai criar uma forma de nos identificar como esses seres que têm o DNA da quinta dimensão. A gente vai falar bastante sobre isso nessa live e nas próximas, tá? Até eu trazer essa riqueza à tona do método Vênus, a gente vai fazer bastante lives com essa temática, tá? Porque tem muito assunto para a gente explorar a respeito desse tema. Então, quanto mais pessoas a gente puder trazer para o nosso time, trazer para a nossa família, são mais pessoas que vão ser beneficiadas com essas informações e pessoas que vão sair das prisões, das amarras do sistema aprisionante, que também é ele que nos mantém nessa ideia, nessa crença limitante de que se eu estou fazendo aniversário todos os anos, eu tenho que necessariamente ficar mais velho, ficar mais fraco, ficar mais desvitalizado, a minha pele necessariamente vai ter que enrugar, o meu corpo necessariamente vai ter que ficar flácido. Isso também é uma crença e é por isso que isso acontece, né? Existe uma grande frase do célebre mestre dos mestres, né? Nosso querido Yeshua Ben Youssef, ou Yeshua Ben Pandira, que diz: seja-te feito conforme creste. Todos os resultados que nós temos a respeito de tudo na vida, a respeito de dinheiro, a respeito de relacionamento, a respeito de trabalho, a respeito de família, a respeito de corpo, de saúde ou de doença, a respeito de qualquer coisa que você tenha em sua vida, todo o resultado que você tem é resultado de uma crença que você traz. Todos. Ah, isso não, porque tu não conhece a minha família, porque tu não conhece o meu pai, porque tu não conhece a minha mãe. Não. Todos os resultados que você tem em qualquer área da vida acontecem para confirmar uma crença que você traz a respeito daquilo. Todos. Cristo, o mestre dos mestres, resumiu sabiamente numa frase: seja-te feito conforme creste. Ponto. Isso essa grande verdade, ela funciona em qualquer área da nossa vida, tá? Então, se não clicou ainda, vai lá, clica, manda, traz 5 amigos para a live. A gente vai começar a crescer, a gente vai começar a expandir essa família, a gente vai criar daqui a pouco um selo de identificação entre nós, para que a gente beneficie mais e mais e mais pessoas. Nós somos agentes de transformação, gente, todos nós. Não apenas as pessoas que fazem live, as pessoas que estão dando um pouco mais a cara para bater nesse grande processo de transição planetária, trabalhando na libertação das amarras, das correntes, das algemas. Todos nós, cada um que está aqui é um agente de transformação. Eita, Georgia mandou para 20. Isso aí, né? E Cristo também falava: se pediu para caminhar comigo para caminhar 1 milha, vai com ele 2, né? Isso é mindset de prosperidade, de abundância, né? Então, galera, a gente está criando um grande movimento de libertação. A libertação, ela precisa acontecer em todas as áreas da nossa vida. Não sei se quantos de vocês assistiram a live do Carlos no domingo, e do
Carlos Torres, para quem não sabe quem que eu estou falando, né? Um grande irmão aí, também militante nesses assuntos. O Carlos, quando ele passou, ele falou do processo que a gente está vivendo, ele fala muito sobre isso, e quando ele foi falar o que a gente precisa fazer a respeito, o item que ele mais bateu na tecla, que ele mais enfatizou foi corpo. Corpo, cuide do seu corpo. Gente, processo de transição planetária e corpo estão completamente vinculados, completamente relacionados. A gente em algum momento da nossa trajetória, eu caí nessa crendice, nessa mentira, em tantas que a gente cai aí, né? Talvez muitos de vocês, sim, Angélica, ele até me usou como exemplo, né? Talvez vocês também acreditaram nessa grande mentira. Não, a gente não precisa se preocupar com o corpo, com o físico, porque ele vai perecer, ele vai ficar velho, ele vai morrer, o que vai ficar é o espírito, é a alma. É a mesma coisa eu querer fazer uma viagem daqui à Bahia de carro, e o meu carro é uma Brasília 72, ela está totalmente ferrada, ela está com o radiador furado, ela só tem 4 pneus bem carecas, um já está abrindo, não tem step, a porta está amarrada. Gente, a probabilidade de eu chegar na Bahia é muito pequena. Ou seja, se o veículo não estiver em perfeito estado de conservação, potente, ele não cumpre o propósito que ele tem que cumprir. Esse veículo aqui é a mesma coisa. E se cumprir, se eu conseguir chegar na Bahia, ele vai levar muito mais tempo para chegar do que eu chegaria se eu estivesse com um veículo adequado. Sem falar nos acidentes que eu posso causar no meio da estrada, porque o veículo não está adequado. Então, esse veículo não desvincula ele do processo de transição planetária, do processo de expansão de consciência. Tudo começa por ele. O método Vênus, gente, é um método que veio para nos libertar de todas as crenças que a gente traz a respeito dessa temática, desse aspecto da nossa vida. A gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito aqui na Terra, inclusive o nosso propósito espiritual, inclusive o nosso propósito de trabalho, de missão de vida, de alma, se o físico não estiver em perfeitas condições, em boas condições, se ele não estiver forte, se ele não tiver vitalidade, se ele não tiver brilho, se ele não tiver poder, se ele não tiver embasamento, se ele não tiver força, se ele não tiver ancoramento. Sem falar naquele aspecto que eu sempre falo nas lives também, que é o ancoramento da luz da quinta dimensão. A gente está num processo planetário onde mais e mais quantum de quinta dimensão está chegando no planeta. Mais e mais. Esse quantum de quinta dimensão, ele é ancorado aonde? No nosso corpo físico, no nosso corpo material. Se eu sou um receptáculo para essa energia, para esse quantum de quinta dimensão, e esse quantum entra num corpo não preparado, num corpo não adequado, o que acontece com esse corpo? Ele descompensa. Ele entra em processo de fadiga, de desequilíbrio, às vezes é desequilíbrio do sono, às vezes é um desequilíbrio estomacal, às vezes são dores absurdas na coluna, na cabeça. Por quê? Porque o corpo está recebendo uma carga energética muito acima do que ele está pronto para suportar. Então, eu já passei por esse processo, porque o meu corpo, em outras épocas, eu ancorava essa energia, eu ancorava esse quantum, essa frequência, mas o corpo não estava pronto para ela. Hoje eu recebo um quantum e o meu corpo está preparado para receber. E quanto mais eu fortaleço ele, quanto mais eu adquiro essa força física, essa capacidade física, mais capacidade eu tenho de ancoramento. Então, a Karina está falando aqui, o corpo fica eletromagnético. Sim, essa força, esse quantum que a gente recebe no receptáculo físico, ele tem que ir para algum lugar. Para que lugar que ele vai? Para o nosso entorno, através de uma espiral, de uma grade eletromagnética. Esse que a gente chama de torus, né? O torus se expande. Quanto mais ele se expande, mais a gente magnetiza coisas maravilhosas, né? Tudo que a gente precisa para viver. Dinheiro, trabalho, boas relações, alegria, bem-estar, saúde, pessoas sadias, pessoas que também estão vibrando com esse campo em alta frequência. Então,
trabalhar isso, gente, não é apenas desvincula aquela coisa assim, eu não sou um cara vaidoso, eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não preciso estar... Não, não é isso, não é isso. Isso é uma consequência. Você vai ficar mais bonito, vai ficar com aparência mais jovem, vai ficar com uma pele mais bonita, vai ficar com um brilho no olhar, vai ter mais... O teu corpo vai estar mais compacto, vai estar mais bem distribuído e vai estar mais forte para receber. Tudo isso vai acontecer. A parte estética também vai acontecer, mas ela é uma consequência de se você ter um receptáculo mais preparado para receber e ancorar essa luz da quinta dimensão. Então, não desvincula mais uma coisa da outra, porque elas estão completamente relacionadas uma com a outra, ok? Então, quem não clicou ainda, vai lá. Quem chegou agora, vai lá e chama 5 amigos para essa live, porque a gente vai agora criar uma grande família, a gente vai criar uma grande egrégora de pessoas que vibram com esse DNA de quinta dimensão. É para isso que o método Vênus leva a gente. Aí tem gente que me encontra assim, me enche de orgulho, né, gente? O ego, ele é massageado. Eu ando com a Bia, minha filha, nos shoppings, né, ou na rua, e o povo fala assim, casal, vem cá, entra aqui, casal. Todas as pessoas acham que a gente é um casal. Ou seja, né? Por quê? Porque isso também reflete na aparência. Mas quando eu comecei a trabalhar isso, eu não comecei a trabalhar porque eu queria ficar mais jovem, com a pelezinha mais esticada, ou o corpo mais bonitinho. Não, eu comecei a trabalhar isso porque eu comecei também a sentir os sinais de desvitalização. Quando, ali para os 41, 42 anos, o meu corpo começou a dar sinais de desvitalização. Por quê? Porque ele começou a atender a uma crença que ele tinha. Eu falei disso agora há pouco. 40 anos, começa o processo de declínio. É uma crença, está ali instalado, é um HD. Nós somos um HD que tem lá um software instalado com determinadas informações. Aí as informações que tem nesse HD, elas necessariamente vão se tornar realidade. Necessariamente, em todas as áreas da vida. Então eu trazia essa informação no meu HD. A idade vai me levar à senilidade, à fraqueza, à falta de vitalidade. O meu corpo necessariamente vai ficar mais flácido, eu vou ficar mais enrugado, eu já não vou fazer esse trajeto ou esse treino que eu faço com tanta facilidade. E aí esse tipo de coisa começou a acontecer. A minha crença começou a ser confirmada no meu dia a dia. Aí comecei a ficar cansado, comecei a ficar desvitalizado, a minha libido foi lá embaixo, comecei a ter problema de sono, comecei a ter problema de uma série de coisas, gente. Uma série de coisas que são sinais daquelas crenças que a gente traz a respeito de idade, das idades mais avançadas. Eu era um escravo da minha crença. Muitos de nós somos escravos das nossas crenças nessa área ou em várias outras. E é essa egrégora que a gente vai criar para desconstruir essas crenças. O método Vênus, o método Vênus é a fonte da juventude. Que bobagem, está falando você não fala de expansão de consciência, não fala de espiritualidade, agora está falando de ficar bonitinho. De novo, desconstrói essa ideia. Se isso ainda incomoda, é porque isso ainda não está trabalhado. A tua relação contigo mesmo, com o teu corpo, com a tua imagem, ainda não está muito saudável. Tá? Porque isso é sim para ser, assim como a gente quer sempre ficar mais evoluído, mais expandido, mais inteligente, mais sábio, mais sereno, mais compassivo, a gente precisa também incluir nesse pacote, eu quero também ter mais vitalidade, mais vigor físico, mais energia, mais centramento, mais capacidade de realizar as coisas do meu dia a dia. Porque isso vai refletir necessariamente em como a minha vida acontece. E que tipo de resultado que eu vou obter diretamente. Então, inclui isso no pacote. Tá? Isso não pode ficar desconectado dessa nossa busca. Aliás, isso é o que vai proporcionar o nosso sucesso em todas as outras áreas. Gente, se não partir desse princípio, um corpo sadio, forte, um veículo preparado com esse mundo que a gente está vivendo agora, com todo esse desafio global que a gente está vivendo, não suporta. Você não vai conseguir fazer o que você veio fazer aqui. Por quê? Porque você não tem um veículo preparado. Você quer ir
daqui de Indaial até Salvador de mobilete. Não vai, não vai, não vai. Se for, vai demorar 3 meses para chegar, não vai conseguir, né? Então, gente, as próximas lives, os próximos momentos, a gente vai falar muito sobre isso, tá? A gente vai começar a falar sobre aspectos que compõem esse espectro de conhecimento. A Rosane está falando, o método Vênus é maravilhoso. Várias pessoas aqui, a Lilian também está colocando, né? Nós tivemos uma turma, né, que foi em setembro, tivemos ali quase 200 alunos. Não abri mais, porque em seguida a Ed veio falar comigo, minha parceira nesse projeto. Em seguida chegou o grande Homero, né? A gente se reuniu e a gente está construindo algo assim fantástico, gente, para entregar para vocês assim, algo assim incrivelmente transformador. E aí a gente segurou a onda. Então eu vou estar falando nas lives sobre coisas que compõem esse espectro de conhecimento, né? Porque é muita coisa, é muito rico, né? É um conteúdo que não tem como esgotar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a gente não é escravo de nada. A gente não é escravo de nada a não ser as nossas próprias crenças, tá? As nossas próprias crenças. Então, quando a gente encontra uma maneira de desconstruir crenças a respeito daquele algo e a gente consegue fazer isso de forma eficiente, aquele problema ou aquela limitação que a gente tinha com aquele algo se desfaz e aquele aspecto da nossa vida, aquela área da nossa vida começa a fluir novamente. Um exemplo, alguém tem um problema seríssimo com relação a dinheiro, que foi outra área da vida que eu também tive que trabalhar e muito, tá? Lu, esse curso ele só vai ter na Hotmart, tá? A gente definiu fazer assim, a gente vai lançar ele em março e ele vai estar lá disponível para as pessoas acessarem. Eu já fiz uma turma experimental em Porto Alegre com pouquinhas pessoas a título de experimento mesmo. Como aí a gente tem uma limitação de tempo, geralmente de um dia, eu não consigo passar nem perto da riqueza do conteúdo que eu vou conseguir colocar nesse material, tá? Então, por esse e outros motivos a gente resolveu fazer dessa forma. Voltando, vou dar um exemplo de um aspecto financeiro, por exemplo. Outra área da vida, gente, que eu tive que trabalhar demais. Até os 40 anos, a minha vida financeira não fluía de jeito nenhum. Por quê? Eu só confirmava a crença que eu tinha a respeito de dinheiro, que foi o que eu aprendi a vida toda. Dinheiro é sujo, pegou em dinheiro, vai lavar a mão, rápido, corre lá e lava essa mão porque tu acabou de pegar em algo muito nojento. É mais fácil entrar um camelo num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sou pobre, mas sou bonzinho. É melhor ser honesto do que ter dinheiro, como se a gente não pudesse ter as duas coisas, né? Então, a minha vida até os 40 anos, ela refletiu essa crença extremamente limitante que eu trazia a respeito do dinheiro. O que eu tive que fazer? Desprogramar o conteúdo antigo e reprogramar. Desinstalar o software antigo e instalar o software novo. O que começou a acontecer na vida do Fernando? A abundância, prosperidade. Natural. Sem que precisasse me trabalhar que nem um louco 20 horas por dia, porque o dinheiro é difícil. É essa coisa que a gente tem, né? Eu tinha isso, então eu tinha que trabalhar muito e o que eu ganhava eu gastava, porque o dinheiro para mim era uma coisa que não estava bem resolvida internamente. A coisa da saúde também aconteceu da mesma forma. Um pouquinho depois, né? Eu primeiro resolvi a questão financeira e depois eu comecei a ter esses problemas de saúde que confirmavam a crença que eu trazia. Então eu estou ficando mais velho, óbvio que eu tenho que ficar mais fraco, mais flácido, mais enrugado, mais feio, mais esquisito, mas é óbvio que o meu metabolismo vai ficar muito lento e eu vou começar a acumular gordura. É óbvio, isso é da idade, é normal, é natural. Aí será que eu preciso viver com essa algema? Será que não há o que fazer? Eu posso desprogramar essa falsa verdade
a respeito dessa coisa, assim como eu fiz com o dinheiro, e viver uma vida livre dessas amarras, dessas limitações. E aí eu comecei a trabalhar o meu processo. E tudo que eu trago, gente, tudo o que eu trago nos meus trabalhos, no Alquimia Pessoal, no Método Vênus, nas minhas palestras, nas palestras corporativas, tudo tem embasamento científico, mas tudo eu me usei como laboratório. Tudo. Eu sempre fui o laboratório de mim mesmo. Eu acesso uma informação, acesso às vezes em livro, em literatura, em curso, ou com outro profissional que eu admiro, ok, acessei a informação. Às vezes a informação vem de fontes metafísicas, mentores, guias, né? Quem tem esse tipo de acesso sabe como é que ela chega, né? Ela chega muitas vezes em sonho, em desdobramento. O meu segundo livro As 13 Lições de Nietzsche, ele foi recebido assim, né? Através de canalização. Então muitas informações eu recebo dessa forma, mas a informação vem, aí vamos para a segunda parte. Agora eu vou aplicar ela antes de levar isso adiante ao público. E como é que eu faço isso? Em mim mesmo. Eu aplico a informação em mim mesmo, seja lá qual for a fonte que ela veio, de fontes superiores, de literatura, de curso, ou num bate-papo com um amigo, com um mentor, ou com alguém que eu admire. Deixa eu testar isso em mim, eu vou testar. Agora eu vou filtrar e aí eu passo adiante. Então, sempre foi assim para mim, tá? Então eu sou o laboratório de mim mesmo. E assim aconteceu também nesse aspecto da saúde, né? Com 41, 42 anos, ali há 5 a 7 anos atrás, eu estava numa... Se vocês me encontrassem naquela época, gente, naquela época, 6 anos atrás, eu ia parecer muito mais velho do que eu pareço hoje. Muito mais. Então, a crença que eu consegui desconstruir, o chip que eu consegui desinstalar do meu sistema, do meu HD, do meu sistema de crenças, quando eu consegui desinstalar esse chip e instalar outro, uma nova realidade começou a se manifestar na minha vida, que é de acordo com a nova crença. Aquela antiga crença começou a deixar de fazer efeito na minha vida, né? E assim é. Então, tem uma frase do Confúcio, né? Não sei se vocês conhecem essa frase, vou ler aqui para vocês. Qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que você tem? Isso é profundo, hein? É frase de Confúcio. Qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que você tem? Por quê? Porque a gente vai tomando consciência de que eu fiz mais um ano, e mais outro, e mais outro. Agora já são 10, agora eu já estou com 40, agora eu já estou com 50. O meu consciente linka isso com a crença limitante que eu tenho. Opa, fiz 50. 50 não é quando a crença, aí vem a crença. 50 não é quando as pessoas começam a ficar debilitadas, ou 40, ou 30, depende da crença que você traz aí, né? Para cada um, isso acontece em algum ponto da vida. Sim, bem nessa fase, ou seja, a informação encontra o gatilho, né? A crença é a informação, a idade é o gatilho. Então aqui você tem uma informação, que você tem um revólver, né, pronto para ser disparado. Quando chegar no ponto, que para mim foi ali 41, 42 anos, ali foi acionado o gatilho. Aí ali começou a acontecer para mim. Então precisou passar por todo um processo de desconstrução de crença. Por quê? Porque eu sabia. Se eu não soubesse a minha idade, o gatilho não seria puxado. Essa é a frase de Confúcio, né? Nós vamos ter uma surpresa aí lá no final da live, tá? Lá no finalzinho da live a gente vai ter uma surpresa. Eu fiz aniversário ontem, mas eu vou dar um presente para vocês, tá bom? Vocês já foram, compartilharam com os amigos, né? Chamaram 5 amigos para a live aí, encheram meu coração de alegria. Gente, vocês são demais. E lá no final da live a gente vai fazer vou trazer uma surpresa para vocês, tá? Então, galera, essa desconstrução é perfeitamente possível em qualquer área da nossa vida, inclusive nessa da saúde financeira. A gente conhece, todo mundo aí conhece pessoas,
que você olha assim, a pessoa... Eu estava olhando outro dia na internet, no Google, olhando essa coisa, né? Isso está vindo muito à tona agora, então estava estudando um pouco sobre isso, estava lendo algumas coisas, e aí fui ver lá algumas pessoas que desafiam completamente essa crença que se tem a respeito disso, né? A respeito da idade. E é incrível, né, gente? Tem gente que tem 90 anos e tem um aspecto de 50. E faz as coisas que uma pessoa de 50 faz. E tem a aparência de uma pessoa de 50. Né? Ou que tenha 60 anos e parece ter 30, 35. Ah, isso é viagem, isso não existe. Isso essa é a crença. Justamente essa é a crença. É justamente isso que um grande sistema manipulador, controlador, quis durante tanto tempo que a gente acreditasse. Porque aí eles criam pessoas cada vez mais doentes, debilitadas, fracas, sem força, sem poder, senilidade. A senilidade ela é totalmente incompatível com o poder pessoal, né? Não é a idade que é incompatível com o poder e com a força, é a senilidade, é o sentimento de impotência. Então, o sentimento, eu conheço pessoas de 80 anos extremamente fortes, vigorosas, empoderadas, e a gente olha para essas pessoas e diz assim, caraca, gente, olha o Abílio Diniz. Quem conhece aí, né, quem acompanha alguma coisa dele, o Abílio Diniz, ele sabia disso que a gente está falando. Agora, ele está com 83, 84 anos. Outro dia eu estava vendo uma palestra dele no YouTube. E, gente, ele tem 84 anos. Ele é um cara que parece ter 60, 65. Ele já está com quase 90. E uma força, um vigor, uma serenidade, uma leveza na fala, invejável. Mas ele sabia disso aos 29, 30 anos. Mas ele não sabe nessa profundidade que a gente vai entregar, porque ele não é uma pessoa que entra nesses aspectos da quântica, né, da metafísica, que é o que a gente vai entregar muito aqui nessas lives, nesse período todo e, logicamente, no método, né? Então imagina se ele tivesse o conhecimento disso. Um outro exemplo, Divaldo Franco. Gente, Divaldo Franco tem 90, acho que agora 93 anos. Olha para o Divaldo Franco. Eu fui numa palestra do Divaldo Franco em Floripa, não fazem 5 anos. Então ele tinha, 87 anos. Ele ficou 3 horas em pé, falando com o microfonezinho, não perdeu a linha de raciocínio em nenhum momento. Ele falou voltado para o público, reto, empoderado, sobrando energia. E ao final da sua palestra de 3 horas, ele foi ovacionado com uma chuva de aplausos que duraram acho que uns 10 minutos. E ele ficou lá depois, cumprimentando as pessoas, assinando o livro, mais 2 horas. Força, vitalidade. Ou seja, mas ele já tem 90 anos, ele não era para estar de cadeira de roda, ou ele não era para estar em casa de chinelinho, ele não era para estar agora deitado lá porque ele não tem força nem para subir a escada. Ele não. Ele não. Por quê? Porque a crença dele é diferente. E o que acontece na vida dele confirma a crença dele, não a minha. A minha crença confirma o que acontece na minha vida, na vida do Divaldo. Divaldo é um menino mesmo. É isso. Então, gente, tem pessoas que extrapolam. Por quê? Por que algumas pessoas extrapolam e ferem completamente? O Ricardo colocou, mediunizado. Sim, ele está com o que a gente chama de força, né? A gente faz muitos trabalhos que requerem canalização, poder mediúnico, capacidades mediúnicas. A gente fala, né? Eu estava na força. Mas para estar na força e o corpo aguentar, o corpo precisa estar sólido, o corpo precisa estar forte,
O corpo precisa estar preparado, o corpo precisa estar centrado, precisa estar empoderado, precisa estar saudável. Senão ele não aguenta aquele tranco ali. Tá? Então, por que, gente? Então, que muitas pessoas extrapolam a lei da física, contrariam completamente as leis da física, e outras, pelo contrário, elas têm 40 anos e parece que têm 60. Eu fui para a academia ainda há pouco. Eu sou um cara extremamente observador. Eu sou um observador do mundo, das pessoas. Eu gosto de observar. A gente tem que ter um cuidado para essa observação não virar julgamento, né? Então é um cuidado que tem que estar junto o tempo todo. Não julga, observa para entender o mundo, entender o funcionamento das pessoas. Arquiteto gosta de olhar obra, né? Mecânico gosta de olhar carro. Eu gosto de olhar pessoas. Eu trabalho com pessoas. Então, quanto mais eu observo as pessoas, as formas de conduta, a maneira como elas agem, como elas reagem, mais eu entendo, mais eu aprimoro o meu feeling para lidar com o meu trabalho, que é com pessoas. Então, hoje eu estava na academia e estava do lado de um aparelho do lado de um menino de, sei lá, gente, 20 anos, 22 anos. E a questão não é a força, não é a competição, quantos pesos você levanta, não é isso, né? Mas é a vitalidade, é um valor que é subjetivo, mas não muito para quem tem uma mente perceptiva. Eu encontro uma pessoa e eu sei se os níveis de vitalidade dela são altos ou se são baixos. E não é pela forma do corpo. Não é porque é bombado, que é desse tamanho, não, que tem um nível de vitalidade lá em cima. Não é isso, né? Então, no caso daquele menino ali, da academia que eu estou falando, devia ter uns 20, 22, 25 anos, mas no máximo, não, com certeza não tinha. Gente, os níveis de vitalidade, assim, baixíssimos. Baixíssimos. Assim, se desse para a gente fazer um comparativo em ml, eu ia dizer que a minha garrafinha da vitalidade estaria transbordando para tudo que é lado, e a garrafinha dele estava com um tantinho assim, gente, de líquido. Então, eu tenho 47 anos e ele, não sei, 22, 23 no máximo. Então, as crenças que a gente traz, elas não são necessariamente verdadeiras. Tá? Na lógica, aquele menino era para estar esbanjando vitalidade e o Fernando era para estar ali cansado, louco que chegasse a hora de acabar o treino para ir embora, né? E o que a gente via ali era o contrário. Então, temos que começar a desconstruir essas ideias, esse fatalismo convencido. Não sou convencido não, cara, mas a gente vai falar disso, a gente tem que às vezes usar como exemplo também. Eu me uso sempre como exemplo negativo quando eu vejo que cabe, né, em alguma coisa, em alguma área, coisas que eu ainda não entendi ou que eu ainda estou penando aí para melhorar. Mas nesse aspecto de saúde e vitalidade, eu posso me colocar como uma referência. Eu vou falar para vocês que quando eu comecei a trabalhar isso, por conta da minha desvitalização ali aos 41, 42 anos, nessa época eu era assim uma referência negativa, como eu estou usando um outro exemplo hoje. Mas o trabalho e o conhecimento que foi chegando, que tá sistematizado, que está sintetizado aqui do Vênus, me levou para esse estado. E o que é engraçado, gente, melhora a cada ano. Melhora a cada ano. Com 44 eu já estava bem. Eu achava que eu estava bem. Com 45 melhor. Com 47 eu estou melhor do que 44, 45. E eu sei que vocês estão me entendendo. Não melhor, eu estou mais bonito, estou mais sarado. Não é isso. Eu tenho mais vitalidade. Eu tenho mais energia. Eu tenho mais força. Eu tenho mais entusiasmo. Eu tenho mais brilho no olhar para viver a vida. Consequentemente, a minha estética responde a isso. Mas isso é só a consequência. Consequentemente, o meu corpo responde a esse novo modelo consciencial. Esse novo modelo de crença. O meu corpo responde, porque é natural, ele responde. Vai para a internet aí, coloca pessoas, né? Tem pessoas de 80 anos que estão lá tudo curvadinha assim. E tem aquele cara que está lá 80 anos na academia, os dois têm 80. Mas os dois estão
obtendo resultados a partir das suas particulares crenças. Ô Frank, você tá aí, meu primo? Obrigado, gratidão. Frank, meu primo, brotherzaço. Saudade de você, primo. Então, gente, essas crenças elas podem ser desconstruídas. Esse HD ele pode ser refeito, pode ser desinstalado esse software antigo e reinstalado um novo. Lógico que isso passa por um processo. Eu passei pelo processo. Como eu falei, eu recebi informação de tudo que é lado e fiz o meu próprio laboratório, fiz de mim o meu próprio laboratório e tenho revertido no dia a dia os meus graus de energia, de vitalidade, de autoestima, de poder pessoal, de brilho, de power eletromagnético, de quantum eletromagnético para um outro nível. E isso reflete necessariamente na minha saúde, na minha vitalidade e na estética. É natural. Tá? Uma outra coisa, gente, que a gente precisa desconstruir, e isso hoje a ciência já está falando. Tudo que eu estou falando aqui tem embasamento na ciência, tá, gente? Não é coisa de um crendice, de coisa de meu Deus, viajou, pirou, fez uma meditação, viajou, fez um desdobramento astral. Isso também acontece, também vem muita informação dessas fontes, e eu não desprezo. Mas, para minha alegria, tudo o que eu estou falando e tudo que eu trago nesse método tem embasamento na ciência. Tem um livro que foi publicado em 2017, Elissa Apple e Elizabeth Blackburn, duas pesquisadoras, que a Elizabeth Blackburn com outros dois cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina de 2009 com uma descoberta. O que causa o nosso envelhecimento são os telômeros, né? O telômero é a parte interna do nosso cromossomo, né? Desculpa. O nosso cromossomo possui os telômeros nas suas pontas. Vocês lembram do cromossomo? Célula, DNA, cromossomo. Aí o cromossomo é um xizinho, lembram? Faz tempo que a gente estudou isso, né? Mas nas pontas desse xizinho, desse cromossomo, tem umas capinhas. Essas capinhas, essas extremidades dos nossos cromossomos, o nome disso é telômeros. E essas pesquisadoras descobriram que o envelhecimento acontece por conta do encurtamento do telômero. Quando os telômeros se encurtam até um certo ponto, o processo de duplicação das células finaliza. Aí a gente entra num processo chamado de estágio de senescência, período de senescência. As células não se reproduzem mais. E o nosso cromossomo, o nosso material genético, ele fica vulnerável, porque ele não tem mais a proteção, ele não tem mais as capas protetoras e ele se perde, o material genético se perde. Eu não tenho a linguagem científica, né, gente? Mas a grosso modo é isso. O nosso processo de envelhecimento vem disso. Esse estudo, esse prêmio Nobel foi dado para essas duas pesquisadoras, essas duas cientistas que descobriram uma enzima chamada telomerase que devolve a matéria, o material de um telômero. A telomerase ela pode interromper esse processo. Por exemplo, se o telômero, a capinha está ficando pequenininha, com essa enzima telomerase a gente pode parar esse encurtamento do telômero e a gente pode inclusive reverter esse processo, fazendo com que os telômeros novamente voltem a se alongar. Parar esse processo de encurtamento do telômero significa interromper o processo de envelhecimento. Alongar o telômero significa causar de rejuvenescimento, ou seja, o rejuvenescimento é possível. Quem já viu Benjamin Button? O curioso caso de Benjamin Button, né? Button. Mais ou menos aquilo ali, né? Mas ninguém vai voltar a ser criança, voltar a ser bebê, né? Lógico. Mas é possível. Isso é ciência, isso a ciência está falando. Isso é embasamento científico, tá, gente? Então, a gente precisa desconstruir. Outra crença que a gente traz, né? Eu tenho essa doença porque o meu pai teve, o meu avô teve. A gente acha
que a gente é escravo do nosso a gente da nossa herança genética que a gente traz de família. A herança genética de família, ela tem influência sobre nós, sobre a nossa saúde? Lógico que sim, é lógico que sim. Mas nós não somos escravos disso. Nós podemos reverter qualquer caso, qualquer situação que aconteça na minha vida que seja consequência de uma herança genética. O nome disso é epigenética. Né? Epigenética é uma área da ciência que estuda os fatores ambientais, né? De como que eles interferem nos nossos processos de envelhecimento, interrompimento do processo de envelhecimento ou até de rejuvenescimento. Fatores que estão além, que não são conectados a fatores genéticos. Isso é chamado de epigenética. Então já tem áreas da ciência que estuda e muitos, milhares e milhares de artigos científicos, livros que falam disso. Então, estou tocando nisso, gente, por quê? Porque um olhar, né, desatento vai dizer assim, poxa, isso não existe, né? Isso não é possível. Isso é possível. Isso os nossos ancestrais sabiam que era possível. A gente foi desconectado disso, por quê? Porque existiu um grande processo aí para nos envelhecer precocemente, para nos adoecer, para nos desvitalizar, para nos enfraquecer, né? Então a gente foi completamente desconectado disso. Porém, hoje a nova ciência, a nova medicina, essa medicina comprometida com a verdade, com a libertação, já começam a conectar esses ensinamentos antigos e trazer isso e colocar isso na mesa, no consultório. E isso está causando verdadeiras transformações na vida das pessoas. E muitas dessas informações vão estar no Método Vênus, tá? Lógico, de maneira muito mais aprofundada, muito mais detalhada do que eu consigo passar aqui em lives. A Adri está falando aqui, a doutora Rosângela e a doutora Emília falam muito disso. Que bom, né, Adri? Que bom que tem hoje muitos profissionais, médicos, éticos, comprometidos com a verdade, comprometidos verdadeiramente com o juramento que fizeram, que é trabalhar para a saúde, que estão trazendo novamente essas verdades e libertando as pessoas das algemas, das amarras que a humanidade teve atrelada há tanto tempo, né? A gente teve atrelado a verdadeiras crenças extremamente limitantes, né? E aí a gente está hoje, enquanto humanidade, né? A gente olha para os nossos pais, a maneira como os nossos idosos, né, estão ganhando idade, com algumas exceções, e a gente, poxa, né? Isso tudo poderia ser diferente se não fosse tanta desinformação, tantas limitações impostas, tantas crenças equivocadas que são colocadas como verdade absoluta, que acabam trazendo esse tipo de resultado. Isso poderia ser diferente para eles, mas não foi, né? Em alguns casos isolados, sim, mas para a grande maioria não. Por quê? Porque é o cumprimento de uma crença que está ali, né, enraizada. É uma crença individual que cada um de nós, que também atesta uma crença coletiva. As crenças coletivas também têm muita força, né? Então, mas com a mudança da nossa crença individual, nós podemos contrariar a crença coletiva. Tá? Isso eu já provei e já testei na minha vida de diversas formas diferentes. Galera, nesse momento agora, está sendo postado lá no meu uma frase, aquela frase do Confúcio que eu citei agora há pouco. Então, se esse material reverberou para vocês, se esse assunto reverberou para vocês, na semana que vem, eu vou fazer um sorteio na live, eu vou fazer um sorteio ao vivo no início da live da semana que vem, do livro As 13 Lições de Ninja, impresso e autografado. Eu vou mandar para quem for o sorteado aí. Então eu quero dar esse presente de aniversário para vocês. O que precisa fazer? Ir lá nesse post que está sendo colocado agora, lá no meu feed. Pode esperar acabar a live, ou quiser ir lá agora, já faz. Marca 2 amigos nesse post. Marca 2 amigos e todas as pessoas que fizeram esse movimento de ir lá, compartilhar e marcar 2 amigos vão concorrer ao livro As 13 Lições de Ninja na semana que vem, que traz um monte de informação a esse respeito, né? As 13 Lições de Ninja, gente, diz um amigo meu de Curitiba, deveria ter um subtítulo: As 13 Lições de Ninja, Protocolos Pleiadianos para a Quinta Dimensão.
é a vida na quinta dimensão, como que ela funciona. E a vida na quinta dimensão, como que ela funciona, gente, essas informações eu recebi de forma não muito convencional, né? Na quinta dimensão, em esculturas, em sistemas que já atingiram um patamar de consciência de quinta dimensão, o processo de envelhecimento ele é totalmente diferente do nosso. Eu já falei isso em algumas lives. Um ser de quinta dimensão ele consegue parar e interromper o processo de envelhecimento em qualquer idade que ele queira. Ele olha para ele assim, eu estou com 40 anos, estou me sentindo bem assim, eu quero ficar assim o resto da vida. Ele vai fazer 45, 50, 80 e ele vai ser a mesma pessoa quando ele decretou o interrompimento. Ele decreta, fala, decide e é assim que vai ser dali para frente. Ah, mas isso é viagem, Fernando. É viagem para o nosso estágio de consciência tridimensional que a gente alcançou. Mas nós estamos já caminhando para essa consciência mais elevada. E essa consciência de quinta dimensão, ela nos traz essas possibilidades, essas potencialidades. Isso é possível. Quanto mais a gente ancora essa consciência de quinta dimensão, mais a gente consegue fazer isso acontecer na prática, no nosso dia a dia. Então, o livro As 13 Lições de Ninja, ele está recheado de informações de como que a vida funciona na quinta dimensão. E dentro desse conjunto de informações está englobada essa questão da saúde física também, do envelhecimento. Mas lá fala de alimentação, lá fala de sistema político, lá fala de comunicação, fala de transporte, como que funciona uma sociedade de quinta dimensão. Que é o que a gente está trabalhando nesse processo de quinta dimensão, nesse processo de transição planetária, e a gente vai chegar lá em algum momento, tá? Então, galera, vai lá no post, que essas alturas já deve ter sido feito, marca 2 amigos. Aí vai estar concorrendo ao livro As 13 Lições de Ninja no início da live da semana que vem, do próximo Papos de Quarta. Eu ainda não tenho o tema definido dela, mas a gente vai discorrer dentro dessa temática, tá? Só que a gente vai falar de coisas diferentes. A gente vai trazer um outro aspecto disso, porque é um grande quebra-cabeça. O método Vênus é muito material, é muita riqueza de detalhes e a gente não tem como passar isso de forma organizada. Então, em cada live, a gente vai pegar uma peça desse quebra-cabeça e vai falar sobre, tá? E aí, em março, vocês vão ter disponível o curso, né? O método completo vai estar à disposição aí na plataforma no Hotmart, tá bom? Galera, acho que por hoje era isso. A gente vai ficando por aqui, né? Já deu aí 1h e 3 minutos de live. Deve ser agora 10 e pouquinho. Eu agradeço assim demais. Onde se inscreve? Se inscreve em que, Bernadette? Para o sorteio? Vai lá no meu feed, vai ter um post lá da frase do Confúcio, o último post. Entra lá e nos comentários você marca 2 amigos. Aí automaticamente você vai estar concorrendo. Maria, você está de aniversário hoje, amada. Parabéns, mais uma aniversariante aí. Parabéns, viu? Parabéns. E olha, que honra você ter tirado aí um tempo do seu dia, do seu aniversário, para estar aqui junto com a gente, junto com a família. Galera, daqui para frente, a gente vai criar uma grande egrégora, a gente vai criar uma grande... A gente já tem, a gente já é. Agora a gente vai fortalecer esses laços, a gente vai aumentar essa egrégora, a gente vai aumentar esse time, a gente vai criar... Na semana que vem eu já vou trazer para vocês um símbolo, que é o símbolo que a gente vai se identificar. Porque essas consciências, esses conhecimentos que libertam, precisam ir para mais e mais e mais e mais pessoas. É dessa forma que o planeta vai dar o giro que precisa dar, gente. Enquanto a gente estiver preso em amarras, em limitações, em falta de poder, em falta de saúde, em falta de vitalidade, em falta de harmonia, em falta de paz, vibrando no medo, vibrando na impossibilidade, a gente não vai fazer esse planeta vibrar e chegar no patamar de quinta dimensão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a partir de agora a gente vai fortalecer isso. Esse ano a gente vai trabalhar muito isso. E a nossa verdade, a minha verdade pessoal, é aquela verdade que eu trago internamente. A verdade de cada um é a sua verdade pessoal. O mundo pode ter a verdade que for. Se eu não for compactuar com a verdade do mundo,
vai se estabelecer no meu mundo a minha verdade. É por isso que pessoas às vezes vivem em contextos de guerra, mas elas, ao redor delas, só a paz se manifesta, porque elas contrariam a crença coletiva daquele estado, daquela região, daquele local, e para elas, isso aqui tá uma zona, isso aqui não, para mim não, eu só vejo a paz, para minha vida só acontecem coisas boas, aí eu estou sempre bem, eu estou sempre em saúde, eu estou sempre saudável, eu estou sempre harmonioso, porque ela reverbera na vida dela o conteúdo da crença dela. Então a gente vai trabalhar muito isso esse ano, não apenas na saúde física, também na saúde, na vitalidade, no rejuvenescimento, mas em todos os aspectos, tá? Por quê? Porque chegou a hora de nós nos libertarmos. Não dá mais para ser prisioneiro de sistema aprisionante. A gente precisa se libertar, a gente precisa expandir, a gente precisa cortar as algemas, tirar as correntes, cortar as amarras das limitações e expandir, brilhar. Foi isso que a gente veio fazer aqui. Então, eu agradeço imensamente cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo no coração. A gente vai falando aí ao longo da semana e semana que vem eu espero vocês aqui no Papo de Quarta às 21 horas. Tragam outras pessoas, falem para outras pessoas, compartilhem essa live aqui para outras pessoas e convidem elas já para vir na semana que vem, porque esse ano eu estou sentindo uma vibe, até falei com o Carlos ontem, a gente trocou uma ideia sobre isso. A gente está sentindo uma vibe, gente, não é uma informação prática, é uma vibe mesmo, é uma energia de que algo muito grandioso e muito bom está por acontecer. Porém, nós temos que estar preparados para isso. E estar preparados para isso passa, em primeiro lugar, pelo nosso corpo físico. Ele precisa estar preparado para essa transformação, para esse grande processo de libertação que a gente vai viver, tá bom? E a gente está aqui para isso, para te ajudar nisso. Beijo no coração de todos, até daqui a pouco, até semana que vem, tá? Beijo grande, galera!